Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje e hoje eu vou compartilhar 5 dicas muito importantes que você deve utilizar ainda hoje no seu Instagram. Bom, essas dicas, na verdade você vai aumentar a sua produtividade, você deve aumentar o seu engajamento, a sua interação e até o compartilhamento. O caso você tem um foco bem específico, tá? Então é importante que você entenda cada uma dessas dicas e coloque em prática. Bom, então vamos ao vídeo? A primeira dica é que aqui no seu Canva a gente vai trabalhar com todas as dicas, ela vai estar relacionada diretamente ao Canva, tá? Então, caso vocês não tenham habilidade, eu tenho uma playlist que eu vou deixar até o card fixado aqui na parte superior de dicas de como você pode estar criando os seus layouts no Canva, tá? Então, a primeira dica aqui é que a maioria das pessoas, quando ela vai fazer o processo de publicar um history lá no Instagram, elas abrem um celular e aí começa a digitar um texto, tira uma foto dela mesma ou cria alguma coisa ali usando aquelas ferramentas padrão que tem no próprio celular no Instagram, do aplicativo, né? E aí posta ela sem um segmento, sem um planejamento. Então, a minha primeira sugestão, primeira dica aqui é essa aqui. Você tem um padrão, faça um planejamento do que você vai postar, a quantidade, né? E que dia da semana, isso é muito importante. E, além disso, a gente entra aqui, ó, por exemplo, usando o próprio Canva. Você pode clicar aqui nessa opção de busca, se você não escrever, ó, ele aparece uma lista aqui. E aí a gente tem essa opção aqui, ó, de history para o Instagram. E aí, qual é o ponto importante dessa primeira dica? Que você use os seus design padrão aqui. Então, a largura e a altura desse design aqui é 1080 por 1080. E aí você tem o quê? Você já tem um history com formato para celular que ele vai ocupar toda a sua tela. Isso já diferencia o seu conteúdo dos demais que não trabalham dessa forma, tá? Além disso, dentro dessa dica, é que aqui no próprio Canva você já vai ter algumas sugestões, alguns modelos de exemplo para que você possa se inspirar e criar seu próprio layout, né? Então você pode pegar a ideia base e aí você modifica as cores, os desenhos, a imagem, a informação e assim por diante. Então tem bastante informação aqui, dá para você se inspirar e pegar bastante ideia legal, tá? Caso você, eu tô sem ideias de como tá criando meu history. Então a dica principal é essa, trabalha com design padrão. Mas eu já tenho a ideia, já sei o que eu posso criar, o que eu posso estar fazendo. Você vem aqui e tem a opção de estar criando ele em branco, tá? Então aí é uma forma bem interessante aí de você já se destacar em relação aos demais. Bom, vamos à próxima dica. A próxima dica é que você, já entendendo que você deve ter aquele formato padrão, que é o que eu tenho aqui no meu, então você deve planejar o seu history. Planejar de que forma? Já para chegar a um intuito, já para chegar a um determinado ponto. Então, imagina que eu queira que as pessoas, elas cliquem em um link e vão para o meu vídeo, lá no meu canal no YouTube. Ou eu quero que eles cliquem no meu link e eles preencham um formulário, ou que eles tenham alguma interação. Então, o seu history, você vai contando uma história, e aí você vai levando as pessoas numa narrativa até chegar no final. E aí, no final, você tem uma chamada para ação. Então, isso é um history planejado. Então, a nossa segunda dica é essa, você ter seu history planejado. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um título principal e aí eu tenho uma sequência, ó. Essa sequência, eu posso sempre usar esses objetos, por exemplo, essas ferramentas como setas ou uma palavra escrita dizendo arrasta para o lado, alguma ferramenta de interação que indique que isso vai continuar. Então, as pessoas sempre param para arrastar, para ver, e eles querem ver até o final. Então, isso é muito importante. Você prende a pessoa a sua estrutura e aí você gera uma audiência. Então, você pode usar isso aqui também. E aí entra o ponto aqui principal, é usar números para dizer que você tem 1 de 4. Ou, por exemplo, você pode fazer até o contrário, né? Você pode começar, por exemplo, com o número 5, e aí você tem 5, 4, 3, 2, 1, e aí as pessoas sabem que aquilo ali vai parar um momento. Então, é importante você trabalhar dessa forma, tá? Então, aqui tá a minha segunda dica. Você fazer os seus stories planejado, tá? Então, essa é a segunda dica aqui para vocês. Então, tendo esse planejamento e no final você ter o seu objetivo, que seria a chamada para ação. O que você quer que a pessoa saiba ou o que ela faça lá no final, no seu último history, né? Dessa sequência aqui. Então, isso é bastante importante. Bom, dando continuidade, além disso, né? Que na verdade eu até comentei, essa é a minha terceira dica aqui para vocês. Você usar sempre, né? Esse é o ponto principal, usar sempre
essas informações de interação, que são os números, como eu tinha comentado anteriormente, né? Que realmente ainda não é a dica, então usar os números. Você pode usar o número 1 de 5, ou por exemplo, 4, e aí você vai diminuindo o tamanho, né? E aí, nos seus stories, essa é realmente a dica. Nos seus stories você pode pedir a interação das pessoas, por exemplo, para eles compartilharem, sempre para eles fazerem uma ação, né? E aí entra esse ponto aqui, ó. Eu tô contando uma história, eu tô explicando aqui, ó, passo a passo, dica 1, por exemplo, dica 2, e aí eu tô sempre dizendo que ele vai pro próximo, né? E aí, chegando no final, você pede para ele fazer uma ação, né? Você pede para ele fazer uma ação, para ele salvar, para ele compartilhar, para ele clicar no link. Então, a dica 2 é sempre a interação que você deve ter em cada um deles. Não só ter o número, mas você ter uma interação, dizendo o que eles devem fazer em cada um. Além da ação que a gente já está deixando claro que é a seta, que é a navegação, tá? Então, essa é a nossa terceira dica aí, interação em cada um deles. Eu sei que parece meio superficial essa informação, mas isso é muito importante. Se você tiver a interação em cada um deles, você vai prender a atenção das pessoas nessa estrutura, tá? Então fica a terceira dica aí. Bom, como a gente está falando de interação, o que é o ponto importante? Nos seus stories, o que você pode estar fazendo? Você pode estar usando uma interação ainda maior, né? A gente já vem falando aqui de continuidade e entra um ponto bastante importante, ó. Além da interação, você tem um design bonito, uma informação, os ícones, né? Essa é a quarta dica. Você pode estar trabalhando com ícones, com imagens que represente aquilo que você está explicando, né? Que isso fica muito... As pessoas são muito visual, então se você trabalhar com imagens, com ícones, isso visualmente fica muito mais agradável. E além disso, você trabalhar com GIFs. Então aqui você tem a opção de você trabalhar com GIFs, então quando você publica isso, né? Você pode estar publicando isso como vídeo, né? Baixar aqui no próprio Canva como vídeo, e quando você publicar, o seu GIF vai estar se movimentando. Imagina que todas as publicações da sua concorrência, das outras pessoas que publiquem lá, ele vai ter uma interação estática, vai estar tudo parado, vai estar tudo sem só textos, só uma informação feita à mão, então o seu já está com um formato mais adequado e você já tem um conteúdo mais dinâmico aqui, que seria as imagens, e ainda mais com a movimentação aqui de um GIF, né? Então isso é a quarta dica aqui para vocês. Você tem uma interação ainda maior dentro da sua estrutura, tá? Bom, pessoal, então essa é a nossa última dica. Sempre, quando você for criar um Restory, quando as pessoas estão navegando lá, o que acontece? Você tem que ter uma imagem no seu primeiro, como a gente está falando dos próprios stories contínuos, né, que seria a sequência deles, você precisa ter algum que no momento que ele está deslizando, ele chegou lá no seu history, ele pare e veja. Então, no primeiro você deve ter sempre uma chamada aqui, normalmente uma imagem impactante, né? Uma dica aqui para você, que você utilize alguma coisa que prenda a atenção. A partir do momento que você prender a atenção, você vai dar a direção, usando todos os elementos que eu expliquei no decorrer do vídeo, né? E aí você prender a atenção. O ponto principal da última dica é essa, você prender a atenção e manter a atenção das pessoas. E para isso, o que você deve fazer? Você vai utilizar todas as ferramentas internas que você tem lá do próprio Instagram, como as caixinhas de perguntas, né? Que aqui eu até explico, né? Como você pode usar cada uma delas. Por exemplo, caixa de perguntas. Você pode usar enquetes para prender a atenção das pessoas, né? E para interagir também. Você pode trabalhar com testes, né? Para saber o nível se as pessoas conhecem o seu produto ou serviço e assim por diante, né? Contagem regressiva, até para dizer que aquilo ali vai iniciar ou vai concluir uma data específica. Você pode usar os links, né? Como eu falei para vocês, para mandar para fora, por exemplo, quero direcionar para o meu canal. Então, é importante, né, essa opção de quiz também para marcar. Então, é importante que você prenda a atenção no início e mantenha essa atenção. Então, aqui você pode trabalhar, aproveitar o máximo das imagens, um texto bem chamativo ou um GIF, como a gente falou na quarta dica aí, tá? Então, pessoal, a gente está concluindo o nosso vídeo de hoje. A gente falou aqui sobre stories contínuo. Eu dei algumas dicas e sugestões de elementos que vocês podem estar usando aí durante o processo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo, compartilhem se vocês acreditarem que esse vídeo possa estar ajudando mais alguém. E se por acaso você acreditar que esse conteúdo ajudou você de alguma forma, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.